Bom, então o nosso quarto problema é quando nós temos uma massa muito elástica. No início, quando eu comecei a produzir bolo sem glúten, eu tive esse problema. Porque eu não conhecia os ingredientes, eu não conhecia as funções de cada um, não sabia o que cada um agregava, se eu tirasse um, o que ia acontecer com a minha massa, eu não sabia. Não sabia se a goma xantana em excesso poderia prejudicar o bolo, não sabia de nada disso. E o que eu fiz? Eu fiz um bolo de chocolate, me lembro até hoje. Foi um dos primeiros que eu fiz. Um bolo de chocolate e pedia goma xantana. Só que o bolo era um bolo pequeno, acho que era um de 2 ovos, então dá um bolo pequeno, né? E eu coloquei aproximadamente 3 ou 4 gramas de goma xantana. O que aconteceu com a minha massa? Além dela ela não crescer direito, né, porque eu tenho excesso de liga, ela ficou pegajosa, liguenta, parecendo miolo de pão de queijo e com sabor ruim, porque eu adicionei a goma xantana em excesso. Então a liga, ela é necessária nos bolos sem glúten, senão eles esfarelam completamente. O bolo sem glúten precisa ter liga. E a goma xantana é o ingrediente principal, né, é o mais utilizado, né, para adicionar liga às nossas receitas de bolo. Entretanto, eu não posso ter excesso de liga, porque o excesso de liga também prejudica. Se a falta prejudica, o excesso também. Então, eu preciso ter equilíbrio. Geralmente, em um bolo médio de 200 gramas de ovos, eu adiciono, isso é o que eu prefiro, tá? Não precisa ser necessariamente o que você gosta. Mas o que eu prefiro é adicionar 2 gramas de goma xantana. Porque eu não gosto daquele bolo que você corta e ele não solta, sabe? Que ele fica meio... Não tem aquele farelinho que cai do lado. Eu gosto do bolo um pouquinho soltando os farelinhos. Então, eu prefiro utilizar 2 gramas de goma xantana. O indicado é de 1 a 2%, né? Em relação à quantidade de farinhas. Então, você pode ficar à vontade para testar as quantidades que você gosta, que você se adapta melhor. Mas... tenha em mente que se você colocar em excesso, você pode ter prejuízo na sua massa, além de ela deixar sabor residual, porque a goma xantana em excesso deixa sabor residual nas massas, tá? Então, excesso de liga vai deixar a sua massa bem elástica, de agente de liga, né? Só que nós não temos só esses agentes de liga ou esses ingredientes que agregam liga às nossas massas. Nós temos também as farinhas de liga, por exemplo, farinha de aveia agrega muita liga às massas. Polvilho doce, araruta, nós temos também a farinha de grão de bico. Todas essas farinhas agregam liga. Se eu faço um mix de farinhas, agregando predominantemente farinhas que agregam muita liga, quando eu junto todas essas farinhas em uma massa, eu posso ter uma massa que fica muito elástica, porque eu tenho excesso de farinhas de liga. Então, busque utilizar um mix equilibrado. Coloque uma farinha mais seca, como a farinha de arroz. Coloque uma farinha que agrega proteínas, como a farinha de trigo sarraceno, de grão de bico. E também uma farinha que agregue liga. As proteínas vão contribuir para maior umidade dentro da massa. Então, quanto mais farinhas ricas em proteínas e gorduras, não em excesso, tá? Em equilíbrio. Então, quando eu tenho um mix balanceado com farinhas de liga, farinhas de estrutura, farinha de maciez e farinhas que agreguem umidade, ricas em proteínas, como a farinha de amêndoas, a farinha de trigo sarraceno, eu tenho um bolo que tem maior validade. Então, eu tenho um aumento no tempo de umidade dessa massa. Consequentemente, eu tenho uma massa mais macia por mais tempo, tá?